1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando estamos reunidos em torno da mesa do Senhor, o que podemos assimilar com os olhos da fé ao contemplar os símbolos sagrados, isto é, o pão e o cálice, designados pelo Senhor para tocarmos a realidade espiritual? Quais bênçãos podemos usufruir coletivamente, em realidade, quando estamos congregados pelo Espírito Santo em torno da mesa do Senhor, em união ao cabeça ressuscitado no céu? É fato que, ao participarmos da ceia do Senhor, tocamos a realidade espiritual da sua mesa. Nesta mesa é transmitida a centralidade do Senhor Jesus Cristo e a bendita provisão de Deus Pai para os seus escolhidos nele, enquanto estes peregrinam nesse deserto. Sem que seja proferida uma única palavra, são ali anunciadas verdades ao mesmo tempo tão preciosas quanto gloriosas. A graça reinando, a redenção consumada, o pecado tirado, a justiça eterna introduzida, o aguilhão da morte banido, a glória eterna assegurada, graça e glória reveladas como dom gracioso de Deus e do Cordeiro, a unidade de um só corpo, assim batizado por um Espírito. Que festa! A ceia é pura e simplesmente uma festa de ação de graças, de graça ou de agradecimento por graça já recebida. Podemos verificar em Lucas capítulo 22, versículo 19. Assim diz o texto: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Louvor, e não oração, é a expressão adequada àqueles que se sentam à mesa do Senhor. O cálice da bênção, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o símbolo divinamente designado para aquele sangue precioso que obteve nosso resgate, e o pão que partimos, o símbolo da unidade do Senhor com seu único corpo, indivisivelmente unidos pelo Evangelho, são os elementos sagrados pelos quais trazemos à memória o Senhor na noite em que foi traído e entregue para morrer, realizando pelo seu sacrifício a obra perfeita, completa e eterna de nossa redenção, selando nossa comunhão ou coparticipação na unidade corporativa da Igreja pelo batismo do Espírito. Seguem-se os textos para comparação e consideração. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24, Mateus capítulo 26, versículo 26, Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 20, versículo 7, isto conforme os relatos de João, capítulo 6, versículo 35, versículo 48, versículo 51. Também Efésios, capítulo 4, dos versículos 3 a 6,
e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Dessarte, a ceia surge da unidade e produz unidade. Elimina quaisquer distinções sociais, nacionais ou denominacionais. A comunhão vertical não existe sem a comunhão horizontal. Podemos certificar-nos disto lendo 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Assim podemos ler: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, ela é chamada a mesa do Senhor, onde o Cristo todo inclusivo é o centro da unidade. O bendito Senhor conhecia muito bem a inclinação dos nossos corações de nos esquivarmos dele e uns dos outros, e pelo menos um dos seus propósitos na instituição da ceia foi o de impedir esta nossa tendência. Ele desejava reunir o seu povo em torno de sua bendita pessoa. Desejava pôr-lhes uma mesa onde, tendo em vista o seu corpo ferido e o seu sangue derramado, pudessem lembrar dele e da intensidade do seu amor por eles, e de onde também pudessem olhar adiante para o futuro e contemplar a glória da qual a cruz é o eterno fundamento. Ali, mais do que em qualquer parte, eles aprenderiam a esquecer as suas divergências e a amarem-se uns aos outros. Ali poderiam ver à sua volta aqueles que o amor de Deus havia convidado para banquetear e aos quais o sangue de Cristo teria tornado idôneos para que ali estivessem. Que nosso bendito Senhor Jesus possa completar a sua obra no seu povo amado, para a glória do Deus eterno. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.